Olá pessoal, tudo bom? Aqui Bruno Felisberto e hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é ata notarial. Por que eu decidi falar com vocês sobre ata notarial? Gente, apesar de ser um documento até muito utilizado, eu acho que a ata notarial ainda não é utilizada da forma como deveria ser utilizada, ou pelo menos não no número, na proporção que ela deveria ser utilizada. Eu considero a ata notarial como um dos meios de prova, se não o melhor meio de prova para você conseguir comprovar questões, seja no âmbito extrajudicial, seja no âmbito judicial. Bom, eu vou ler para vocês uma definição. Existem várias definições sobre ata notarial. Essa que eu vou ler é particularmente a minha predileta, que é a do Leonardo Brandelli, que atualmente é registrador de imóveis, já foi tabelião de notas em São Paulo, e ele diz o seguinte: a ata notarial é um instrumento público através do qual o notário capta por seus sentidos uma determinada situação, um determinado fato e o traslada para seus livros de notas ou para outro documento. Então, se a gente tivesse que ilustrar o que é uma ata notarial, a ata notarial é como se fosse uma foto mental tirada ao vivo pelo próprio tabelião. Então, como a própria definição que eu acabei de ler para vocês diz, é como se o tabelião, através de todos os seus sentidos, ele captasse aquele momento e traduzisse para o papel, traduzisse para aquele instrumento público que ele vai lavrar tudo que ele ali percebeu, né? Então, ele percebe situações, ele pode conversar com pessoas através das informações que essas pessoas lhe passam, ele colocar essas informações nesse instrumento público. Enfim, a ata notarial comporta uma infinidade de situações e se constitui, como eu havia dito, um dos meios de prova mais eficientes possível, se não o mais eficiente, né? A ata notarial é utilizada para inúmeras situações, inclusive para uma das mais importantes atualmente, que é para dar início ao procedimento de uso capião extrajudicial, que já foi objeto de outro vídeo nosso. Então, onde é que eu encontro a uso capião, onde é que eu utilizo a ata notarial? Onde é que eu vejo a ata notarial sendo utilizada por advogados ou por pessoas que não exatamente tramitem na área do direito? A ata notarial é muito utilizada para comprovar situações. Exemplo, assembleias de classe, assembleias de sindicato, ou muitas vezes até mesmo assembleias de condomínio, onde possa estar havendo alguma discussão, possa haver alguma rusga ali entre as partes, algum questionamento. Então o tabelião, que tem fé pública, vai até lá, ele próprio constatar o que está havendo ali e ele, sem a interferência de ninguém, colocará naquele instrumento público absolutamente tudo que ele percebeu por ali. Uma ata notarial pode ser, por exemplo, utilizada para descrever a situação atual de um imóvel, né? Imagine só numa relação conturbada de uma ação de despejo, de uma ação onde se está discutindo o contrato de aluguel, a entrega de um bem imóvel, o tabelião ser chamado a reportar ele próprio como se encontra aquele imóvel, se aquele imóvel está em boas condições ou não, se ele conta com algum tipo de filtração, algum tipo de exposição daquela construção. Enfim, como eu disse, a quantidade de situações onde a ata notarial pode ser utilizada é literalmente infinita, né? Vai de cada um demandar o tabelião. Então, acho a ata notarial imprescindível para a formação de provas, seja em processos judiciais, seja em discussões ou questões extrajudiciais, né, para você se resguardar sobre aquele determinado ato ou fato. Você terá em mãos um documento público formatado, formalizado por um tabelião de notas, ou seja, um documento público que tem fé pública. Então, como eu disse, a força desse documento é muito grande. Como disse, ele é um documento que sim, é bastante utilizado, mas nem de perto é utilizado na proporção que deveria. Então, na próxima vez que você se deparar com uma situação onde você precise fazer uma prova, constituir uma prova a seu favor para que ela seja utilizada ou logo após, ou mesmo daqui a meses, daqui a alguns anos, você conseguirá guardar aquela ata notarial. Atualmente, por exemplo, só para dar mais alguns exemplos, a ata notarial é muito utilizada, frequentemente utilizada para
para documentar conversas de WhatsApp, Facebook, em casos de ofensas às pessoas, em casos de pedofilia, inclusive em casos de assédio sexual ou de assédio moral. Então, veja só o alcance que isso pode ter. Então, repito mais uma vez, a ata notarial é uma forma de comprovação de atos ou fatos jurídicos existentes e relevantes para a vida de cada uma dessas pessoas. Na próxima vez que você se deparar com uma situação onde você veja que precisa resguardar aquela prova, não hesite em procurar um tabelião de notas para que ele lavre uma ata notarial sobre aquele assunto, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.